pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje com a nossa terceira lição a respeito de Ezequiel. Bom, hoje o nosso tema é as abominações do templo. E aí você que está chegando aqui, você que já está me acompanhando aí há algum tempo aqui nos estudos da EBD, não esquece de deixar aí a sua curtida, comenta, compartilha, tá bom? Bem pessoal, não vou demorar muito, vamos direto aí ao nosso tema. Então nós vamos começar aí com o nosso texto áureo e com a nossa verdade prática. Vamos lá? Texto áureo: e disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Isso a gente encontra em Ezequiel 8,6. A nossa verdade prática é: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. O nosso texto bíblico, né, a gente vai estudar no livro de Ezequiel, no capítulo 8, então a gente vai ver aí alguns versículos. E aí a gente começa: e disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verá ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei. E eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede de todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali as mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. A nossa palavra-chave: idolatria. E aí nós começamos com o nosso tema e os nossos subtemas. Aqui nós vemos nesse texto, né, nesse capítulo 8, que é justamente o nosso foco para essa lição, falando aqui a respeito dos perigos da idolatria. E a gente tem que levar em conta também a nossa responsabilidade e o perigo da idolatria, mesmo nos dias de hoje. Então veja como é interessante, porque Deus tem tanto esse tema, sabe, em um nível elevado, a ponto de aqui nós vermos como que a idolatria pode levar à ruína tanto a vida de uma pessoa como toda uma nação. E aqui a gente vê as palavras de Deus quando se dirige a Ezequiel, né? Como Deus, ele na verdade é uma grande abominação. Deus, ele vê a idolatria como uma grande abominação, né? Na vida daquele homem ou na vida daquela nação. Né? As pessoas que levam outros a adorarem, a acharem ou a mostrar que isso é muito normal, que isso é muito aceitável. Como a gente viu no texto bíblico, né? Que alguns pensam, né? Deus não está vendo, Deus nos abandonou. Então essa necessidade de adorar, de idolatrar, de buscar alguém ou algo para colocar no lugar de Deus. E aqui toda a ira de Deus virá sobre esse povo, né? Sobre essa nação, sobre essa pessoa. Aqui a gente vai destacar algumas passagens bíblicas, né, a respeito
daquilo que Deus está colocando para Ezequiel, chamando a atenção de Ezequiel, lembrando que Ezequiel é um livro que está na ordem de livros apocalípticos, né? Livros de revelação, livros como o próprio Apocalipse, Daniel, Ezequiel, que é aquilo que não somente está sucedendo, né, quando é colocado ali para aquele profeta, como coisas que vão acontecer, que é justamente, né, a ideia daquilo que é a revelação, né, para nós hoje. Então é algo que a gente tem que realmente estar muito atento. Por quê? Porque aqui a gente vê algumas figuras, né, como o texto coloca. A gente vê aqui figuras como a adoração a Tamuz, e a gente vai ver nesse texto quem é Tamuz. A gente vê aqui a adoração à divindade, né, do sol, né? Que é isso? Né? As carpideiras, quem são? Né? E aí a gente vai observar, trazendo para uma contextualização para os nossos dias. Será que por mais que a gente veja assim, poxa, mas como é que eles podem adorar, né, animais, répteis, né, como é o que a gente viu aqui no texto, quando Ezequiel ele é colocado diante de uma sala, digamos assim, numa parede que está com todas as pinturas de imagens, de coisas, né, que não tem nada a ver com Deus, e aí a gente vê a abominação que esse povo está fazendo. Né? E aí quando a gente fala sobre a contextualização, por mais que a gente ache um absurdo, mas será que justamente não tem muito do nosso hoje? Né? Será que essas figuras, né, elas não estão justamente com um outro contexto? Será que se a gente for sincero, será que nós mesmos não já estamos vivenciando essa abominação, dessa idolatria? Não a Tamuz, né? Não a esses répteis, não a qualquer outra imagem, né, como o sol, por exemplo, as coisas da natureza. Ou será que a gente não está justamente, a gente teria que estar buscando, porque o foco dessa lição, o objetivo, é justamente uma reflexão a ponto de que, será que eu estou adorando o verdadeiro Deus? Ou será que tem algo que eu estou colocando no lugar de adorar ao único, verdadeiro e real Deus? Né? Como, a quem é direcionada a minha adoração? E como anda o povo hoje? Né? O povo que diz conhecer a Deus, o povo que diz adorar a Deus. E o que a gente observa no texto é justamente quando eles estão adorando a Tamuz, mas eles também estão como se fosse uma desculpa que é direcionado a Deus também. Ou seja, está colocando os dois no mesmo patamar, Deus e Tamuz. Né? E hoje, será que a gente vê isso na realidade do povo? Então é justamente isso que a gente vai, né, reflexionar, vai pensar e, é claro, né, trazer à nossa mente não só a nossa própria vida, a nossa própria realidade como cristãos conhecedores da palavra, e também aquilo que a nossa nação tem feito. Né? Será que temos pecado? Né? Bom, pessoal, aí a gente vai para o nosso tema, né? Nosso primeiro tema e os subtemas, que é justamente a segunda visão, as visões das abominações do templo e como entender as visões de Deus. E aí eu destaquei aqui, né? Então a gente vê aqui no primeiro tema que as visões do capítulo 1 e 11 são parte de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então veja, pessoal, que aqui no Ezequiel, no capítulo 8, ele afirma justamente qual foi esse período. Isso é bem interessante, porque é no 6º ano, no 6º mês, e ainda dá os dias, né, que foi no 5º. E aí ele fala que ele estava sentado e então veio essa visão. E o interessante aqui é que não é uma visão que fala a respeito da glória de Deus. Agora não é para isso. Né? Agora essa visão vem justamente para mostrar as abominações às quais Deus estava ciente. Deus não estava dormindo, Deus não estava não atento àquilo que estava acontecendo sobre a terra ou àquilo que estava acontecendo na vida desses religiosos ou dessas pessoas que dizem, né, crer, amar, buscar
Ou seja, Deus estava muito atento ao que estava acontecendo e, infelizmente, o que ele chegou a ter esse conhecimento a ponto de que, sabe quando a gente tem um balde, né? Que ele está enchendo, 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 a ponto de transbordar. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, que chegou ao cume, né? Ao máximo. E agora Deus já não podia mais suportar. Então, a ponto de chegar até Ezequiel essa visão, né? Então, é isso que nós vemos aqui. Então, era um motivo muito grande para Deus estar irado, né? A gente vê aqui em alguns versículos, por exemplo, o versículo 3, já aqui, deixa eu ver. Diz assim: estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Então veja que aqui ele dá toda uma visão muito clara e específica. Tanto que no verso 18 é colocado, né? Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. E a gente vê aqui no verso 14, né? A ponto de chegar a essa palavra tão pesada, né? Tão forte. Veja que antes, no verso 14, diz que o Espírito, né, levou até a porta da casa do Senhor, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por tal moço. Então, por isso veio essa palavra tão forte. Então, veja que essas visões, né, que Deus dá a esses profetas, no caso Ezequiel, Daniel, a João em Apocalipse, veja que no capítulo 7 de Daniel, a gente vê também, da mesma forma, algumas dessas profecias, coisas que estavam acontecendo, que iriam acontecer, em Apocalipse 1:19, que a gente pode ler, e diz assim: escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Então, são coisas tanto no agora como no depois. Existem muitas, se a gente for, né, ser mais atentos, muitas das profecias que já aconteceram, profecias que estão acontecendo e, claro, muitas que ainda vão acontecer. Mas o que é interessante, a gente está muito ciente, é que as coisas elas estão sucedendo, né? E a gente poderia dizer assim: olha, só quem é cego não vê, e mesmo quem é cego sabe e consegue perceber os eventos que a gente tem vivenciado, né, no nosso tempo agora. Então, pessoal, como entender as visões de Deus? Nesse capítulo 8, que é o nosso foco, se você for observar todo esse capítulo, o que você vai ver, né, é justamente como Ezequiel, um exilado, né, na Babilônia, e como o Espírito transporta ele. Né? A gente vê logo isso no iniciozinho do capítulo. Ele estava no exílio, né, na Babilônia, e ele foi até Jerusalém. E depois você segue lendo o capítulo e você novamente vê que o Espírito, ele conduz novamente a Caldeia, né? Ali é onde estão os cativos, né? E aí Deus vai colocando todas as abominações que ele consegue, né, distinguir e perceber na vida daquelas pessoas, né? As abominações, e como isso fomenta essa ira no coração de Deus. A nossa sinopse: a visão das abominações do templo destou das demais visões do profeta Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento. Bem, o nosso segundo tema é sobre as abominações: a imagem de ciúmes, o culto aos animais e aos répteis e os 70 anciãos. Aqui eu destaquei justamente, né, o termo ciúme do hebraico, que significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem é semel em hebraico, né, essa imagem ao ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Aserá, deusa também conhecida como bosque, poste, ídolo. Então veja, quando nós falamos dessas imagens, a gente pode observar em várias partes do Velho Testamento, e aqui a gente chama atenção a 2 Reis, no verso 21, no versículo 3,
que diz assim: pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. E ainda no verso 7, também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E aqui foram levantados poste ídolos, né, o qual Deus abomina. Mas no capítulo 23, lá no verso 3, diz assim: o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Então, aqui antes o povo adorando a deuses que não deveria ser, aqui o rei, né, que se colocou para destruir, para fazer essa aliança novamente com o Senhor. E aqui, quando a gente vê, né, Ezequiel falando a respeito desses ídolos e dessa imagem ciúme, né, justamente uma imagem ou adoração àquilo que levanta a ira de Deus, o ciúme, o zelo de Deus. É isso que a gente vê. Inclusive, foi essa semana mesmo, né, que eu estava assistindo no Instagram uma grande multidão carregando imagens, e o meu coração ficou tão doído com isso, né? Porque eu imaginei, né, fazendo estudo, lendo pelo conhecimento que a gente tem da palavra, mas era tanta gente, mas tanta gente que eu acho que não passava nenhuma formiga, né? E as pessoas ali, inclusive padres conhecidos, pessoas conhecidas, pessoas com assim o coração muito voltado, né, para Deus, e ali naquela adoração. Quando a gente faz esse comentário, né, na sala de aula, que é justamente para a gente fazer essa reflexão: será que eu estou adorando a algo que é abominação a Deus? Né? É pedir mesmo ao Espírito Santo que nos revele, né? Porque às vezes, numa certa ignorância, a gente acaba não percebendo, né? A gente pode pensar: aqui não está Tammuz, aqui não está nenhum poste ídolo, aqui não está nenhum Baal, né? Então a gente começa a pensar: aqui não existe, então eu não estou adorando. Só que cada, né, geração, cada tempo, as pessoas vão levantando os seus altares, né, levantando os seus ídolos, seguindo, e é justamente aquilo que Deus está abominando, né? Aquilo ao qual Deus acabou levando ao exílio, à destruição, pessoas, por justamente não cumprirem essa aliança, não adorarem ao único Deus vivo, né? O único Deus todo-poderoso, ao único que verdadeiramente deve e tem que ser adorado. Eu não costumo, né, escrever nada, colocar nada quando eu vejo essas coisas. Eu, né, eu digo, né, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, mas nesse dia, assistindo essa multidão, a gente começa a pensar: será que essas pessoas, elas estão conscientes do que elas estão fazendo? Né? E eu acabei colocando aí uma nota e colocando algumas passagens da Bíblia, né? Que não é a vontade de Deus que eles estejam ali, por mais que os seus corações sejam puros, né? Mas Deus, ele abomina tanto que naquela passagem de Moisés, quando Moisés foi buscar aí as tábuas, né, os mandamentos, as tábuas de pedra, e Deus ali coloca, né, todos os mandamentos e fala para não se ter nenhuma imagem, e o povo, né, na verdade, recolhe todo o ouro, tudo que eles podem recolher ali para fazer aquele bezerro de ouro, e como aquilo suscitou a ira de Deus, né? E a gente, quando eu estava assistindo aquela passeata, aquela multidão, e uma santa que ia caminhando ali, né? O pessoal levando, então eu não aguentei, né, pessoal? Tive que escrever, não sei nem o que foi que deu, né? Que Deus tenha misericórdia. Coloquei ali algumas
passagens bíblicas, coloquei com muito respeito, né, com muito tato na hora de escrever, porque justamente, né, a gente também, antes de conhecer a Jesus, antes de conhecer a verdade, a gente vivia caminhos de ignorância. Então muita gente pode estar ali, mas vivendo uma ignorância. E pode ter outros que justamente conhecem, mas estão com seus olhos, né, que tem uma venda e não conseguem ver a realidade. E aí o nosso papel realmente é orar. E se Deus coloca no nosso coração, né, que você tem que fazer um comentário, que você tem que escrever alguma coisa, que seja com muito respeito, mas e pedindo, né, que o Espírito Santo de Deus abra os seus entendimentos, que eles consigam compreender, né, porque na verdade não somos nós falamos daquilo que a palavra de Deus já encheu o nosso coração, já entrou no nosso coração, já selou, né, então, e ao mesmo tempo a nossa oração é: Deus, será que eu estou adorando algo, né, ou alguém, a ponto de estar colocando ou interferindo na minha adoração a Ti? Né? Então é isso que a gente tem que estar sempre, né, na nossa mente. E aí eu não aguentei, acabei escrevendo, falando alguma coisa, mas é por aí, né, pessoal? Bem, pessoal, aqui a gente nesse outro subtema, né, a gente vê aqui no verso 10, justamente que Ezequiel ele foi levado, e observe que aqui, na visão que ele teve, ele precisa cavar um buraco, né, na parede, ele precisa ir mais a fundo, né, o que significa, o que se coloca aqui no texto bíblico, justamente essa coisa privada, escondida, essa coisa que é justamente algo, né, que está tão escondido para que ninguém veja. E aqui uma outra abominação que o Senhor coloca, né? Na verdade, os egípcios naquele período, eles viam os animais como receptáculos, onde ali, nesses animais, havia entidades, né? Entidades divinas. E então, por isso, a zoolatria, que é essa idolatria aos animais. E também essa parede, né, que aí o Ezequiel ele via toda a pintura de animais e esses anciãos com seus incensários nesse lugar, né, que ele precisou ir um pouco mais a fundo para poder observar. E aí Deus ele coloca, né, toda sorte de abominações diante dos olhos de Deus, e dizendo, esses anciãos, pessoas, né, respeitáveis, pessoas de máxima consideração, colocando que justamente Deus ele não estava vendo, Deus já tinha abandonado, então vamos, né, fazer aquilo que dá na cabeça, né, que quer fazer, faz, adora quem quiser adorar, enfim, muitas vezes hoje o que a gente tem observado é exatamente isso. E quando a gente para ver, inclusive, toda a violência, né? E talvez a gente não tenha essa percepção desse submundo, mas com toda certeza, né, a gente sabe que existe, né, pessoas que na escuridão estão aí fazendo, né, as suas orgias, os seus paganismos, as suas oferendas, né, utilizando justamente animais em oferta a essas entidades divinas, como eles são conhecidos, né? Então a gente precisa nesse ponto observar que da mesma forma como Deus colocou e advertiu aqui a Ezequiel, né? Ezequiel, o profeta, que recebe a palavra de Deus, que está ciente de tudo que está acontecendo, e Deus totalmente consciente daquilo que o homem tem feito, né? Então a gente precisa parar e pensar. A nossa reflexão, o nosso trazer para o tempo de hoje é que muitos cristãos, infelizmente, acham, né, por aquilo que tem visto, que Deus está adormecido, que Deus não está vendo, que Deus abandonou, né? Pode ser que não seja o seu caso, que está aí estudando a palavra, que está aí querendo conhecer mais, mas tem muita gente com o nome de cristão, mas que se encontra frio, se encontra distante da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor, justamente porque tem se deixado levar por aquilo que os olhos têm visto, né? Aquilo que os ouvidos têm ouvido. E a gente tem que perceber muito, ter muito cuidado. O que eu estou deixando entrar? Né? O que eu estou vendo? O que eu estou buscando? Por quê?
Porque a gente precisa entender que o nosso mundo, a nossa vida, ela é espiritual. Ao mesmo tempo que nós estamos conscientemente aqui nessa terra, mas a gente precisa viver de uma forma espiritual, né? Não se deixando contaminar por aquilo que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem e que nos leva e nos afasta da face de Deus, né? Porque muita gente tem justamente como esses anciãos que se deixaram contaminar, falar, né? Tem falado como eles. Deus não está vendo, Deus já abandonou, Deus já se esqueceu. Ou se Deus está vendo, Deus não se importa. Tá tudo tranquilo, tá tudo maravilhoso. Se tem gente aí atrás de uma imagem, né, que se diz aí é uma imagem divina, né, ou que faz parte do divino, Deus não se importa, Deus não se preocupa, Deus não está levando isso em consideração. Deus leva em consideração o nosso coração. Não é assim. Isso são palavras enganosas, são palavras de falsos profetas, são palavras de falsos profetas que muitos cristãos têm adorado e têm levado em consideração. Por quê? Porque o falso profeta é justamente aquela pessoa que ela não vai falar, sabe, na cara aquilo que ela quer que você pense e acredite. Ela vai mesclar, né? É a verdade e a mentira. Então, muita verdade você vai dizer, poxa, isso é verdade. Tá certinho, hein? Mas aí ela vai colocar algumas mentiras e você vai começar a ficar duvidosa, né? Ou duvidoso, tipo, bom, aqui é verdade. Poxa, mas aqui, mas essa pessoa tem o respaldo, é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que deve saber do que está falando. Aí que a gente se engana, aí que a gente tem que abrir os nossos olhos. Aí é que a gente vê quando o apóstolo Paulo, quando a gente vê nos textos bíblicos falando a respeito dos falsos profetas. Precisamos estar muito atentos com essa mescla de verdade e mentira. Ou é verdade ou é mentira, né? E a gente precisa ter muita atenção a isso. Então a gente aqui vê sobre o ancião, né? Ancião em hebraico, zaken, literalmente é idoso, e em grego presbíteros, ou significa também o mais velho. E a gente aqui tem alguns versículos, e eu quero ler para vocês aqui Isaías 24, 23, que diz, né, sobre os anciãos. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. E ainda em Jeremias 19, 1, assim diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo algum dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. E veja aqui no próprio livro de Ezequiel, no capítulo 7, no verso 26, que diz, virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. Aqui no verso 11, quando fala a respeito de Jazanias, o filho de Safã, não se sabe ao certo quem, por quê? Porque existem alguns personagens com esse nome. E aí a gente vê nesses textos bíblicos, em Jeremias, a gente vê, inclusive, acredita-se que possa ser o escrivão do rei Josias, né? Mas aí a gente vê em Jeremias 35, 3, que diz, então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa de Recabitas. Ou seja, esse Jazanias é o filho de Jeremias. No verso 40, também no capítulo 40, também a gente vê, no verso 8, vieram ter com ele a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careás, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efaía, o Netofatita, Jezanias, filho do Macatita, ou seja, aqui Jazanias outra vez. Esse Jezanias é filho de Safã, ou seja, pode ser, né, Safã, que era o escrivão do rei. E aí o que o autor ele coloca é que poderia ser alguém, né, de uma família inclusive conhecedora, mas que acabou aí se extraviando, como a gente vê, né, tantas famílias que são conhecedoras, mas um filho ou outro, né, alguém acaba, né, se distanciando aí daquilo que é a vontade de Deus. A nossa sinopse, as abominações estão ligadas aos ídolos. A afronta maior a Deus é o fato de elas serem praticadas na casa de Deus. E a gente vai então para o nosso terceiro tópico, que é sobre as abominações. E temos 3 subtópicos, que é o ritual de Tamuz, os adoradores do sol e os anciãos na casa do profeta.
o que eu destaquei aqui, né, que era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram quarto mês do calendário religioso o nome de Tamuz, junho e julho. Então veja, pessoal, que Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, era o deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo no período da seca e 6 meses vivo no período de chuvas. Assim, anualmente havia um ritual de lamento pelas carpideiras. Então, nós já sabemos que as carpideiras era como se fosse uma profissão, né? Eram pessoas contratadas, mulheres, que choravam, ali ficava chorando, e esse choro, esse lamento, acabava fazendo com que outras pessoas que estivessem ali ao seu redor, né, também chorassem, né? Como se fosse para chamar, né, a lágrima, o choro, o lamento, a tristeza. Então era como se fosse uma profissão daquele período, né? São as chamadas carpideiras. E aqui no caso, né, o que a gente vê no texto é que essas mulheres, elas não estão aqui nessa função para chorar por um defunto, né, alguém que morreu. Não. Aqui no caso, esse lamento é em favor de Tamuz, como ele era, né, o deus pagão da vegetação, para justamente, né, ter uma vegetação próspera. Eles acreditavam nisso. Então ali eles estão invocando, né, essa divindade para que possa então ter, né, essa prosperidade nessa área da vida. Então, falando sobre as carpideiras, a gente vê aqui em Jeremias 9:17 que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai e chamai as carpideiras para que venham, mandai procurar mulheres hábeis para que venham. Ou seja, era uma profissão, né? Então veja que os hebreus, depois do exílio, eles colocaram no calendário, né, o nome Tamuz, que é o referente aos meses de junho e julho, né, de tão envolvidos que eles estavam, né, que ficaram nesse período. Então, aqui falando sobre os adoradores do sol, e interessante que um verso antes, o que o Senhor diz é: olha, você, filho do homem, vai ver abominações maiores. E aí Ezequiel ele é levado para ver justamente 25 homens, que aqui descreve o texto, né, virados, né, de costas e adorando ao sol, né, que no caso é uma divindade também, que seria no caso reconhecido pelos egípcios como o deus sol ou Ra. E aí a gente vê isso tão como uma afronta a Deus, que lá em Deuteronômio 4:19 a gente vê justamente, né, guarda-te, não levante os olhos para os céus, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu todos os povos debaixo de todos os céus. Então veja que interessante, né? Quando a gente fala sobre os adoradores do sol, a gente vê justamente o que Deus fala em Deuteronômio 4:19 a esse respeito. Ou seja, Deus já tinha alertado ao povo, né? E nos alerta hoje também. E ele diz assim, olha: guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, ou seja, coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Ele aqui reconhece como coisas. Então, ele está falando, não seja seduzido, né? Esteja aí em adoração a essas coisas, né? Ao céu, ou ao sol, à lua, às estrelas. E aqui, esses homens, o que a gente vê no texto, né, bíblico, é que eles estão adorando ao sol como um Deus, e sendo que Deus havia colocado. É uma coisa. Não seja seduzido por isso. Isso são coisas que eu dei a todos os povos, né? Ou seja, criação das mãos do nosso Deus para as nossas vidas, né? Para nos abençoar, não para que a gente esteja aí adorando, adorar somente a Deus. Pessoal, aqui a gente vê, né, voltando um pouquinho aqui no primeiro versículo de Ezequiel 8, no verso 1, veja bem o que ele fala, né? Ele diz que ele estava
sentado na casa e os anciãos de Judá assentados diante dele. E a mão de Deus, a mão do Senhor veio sobre ele. Veja que Ezequiel e os anciãos. Agora, quem são esses anciãos, né? O que a palavra de Deus diz a respeito? Aqui o que acontece é que parece que os anciãos, eles iam à casa de Ezequiel buscar algum tipo de, como se fosse algum tipo de revelação, algo do Senhor, né, de Deus para eles. E também parece que naquela época não havia uma liderança centralizada, né? E esses anciãos, então, eles estavam aí. E outra coisa também interessante é que quando tudo começou, né? O que ocorre é que nós tínhamos aqui o rei Joaquim, e esse rei estava preso, né? Nesse período aí da Babilônia com o rei Nabucodonosor, e ele continuou preso. Ele só foi liberto depois de 20 anos com a morte do rei Nabucodonosor. Então a pessoa que o sucedeu foi justamente aquele que deu liberdade, né, ao rei Joaquim. Bom, então esses anciãos, eles tinham uma certa liderança sobre a vida dos exilados, né? E há quem diga que eles realmente iam buscar Ezequiel com uma certa frequência, mas aí com opiniões divididas, né? Alguns acham que eles iam para estarem mais assim informados, outros acham que eles eram da ala dos infiéis. Então veja que aí as opiniões estão divididas, né? Bom, existem alguns versículos, eu vou deixar aqui para vocês algumas passagens bíblicas, caso você queira ir analisar, tá? E também gostaria de falar um pouquinho mais a respeito de Tamuz. Quem foi Tamuz? Então vamos partir aí dos pais, né, de Tamuz, isso mesmo. Bom, Marduk era um deus, né, o principal dos caldeus, e ele então se casou com Semíramis. Dessa união entre Marduk e Semíramis, então nasceu Tamuz. Tamuz, você com certeza já ouviu falar dele, não com esse nome, tá? Por quê? Porque existem dois nomes muito conhecidos e você já viu com certeza em algum filme, alguma série, enfim. Adonis, sim, é o mesmo Adonis, que seria, né, o deus grego, e Osíris, que também é um nome conhecido, que seria o deus dos egípcios. Então, Tamuz, Osíris e Adonis são o mesmo. Bem, Tamuz também tinha uma irmã, e também muito conhecida sua, né? Por quê? Porque Insta é uma deusa que era irmã de Tamuz, que também era conhecida como Astarte ou Astarote. E isso a gente vai ver lá em 1 Reis, no capítulo 11, aí a gente vai ler nos versos 5, que diz: Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. E ainda a gente vai ver no capítulo 30, no versículo 33, que diz: porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote. Então você já sabe que Astarote, Insta e Astarte são a mesma, e são essa pessoa, né, essa deusa, ela no caso é irmã de Tamuz, que é o mesmo Osíris e Adonis. Adonis, o deus grego, Osíris, egípcio. E Tamuz, que é o da Babilônia, que é o filho de Semíramis com o Marduk, ou Marduk, que também é um conhecido seu e eu já vou explicar. Então, por exemplo, a gente falando aqui, né, do exílio babilônico, a gente sabe que a Babilônia, geograficamente, ela está entre dois rios muito famosos, o Tigre e o Eufrates, e que está aí a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Os babilônios, eles eram tidos como um povo que adorava muito, tinha muitos deuses, né? Não era como os judeus, com um deus único, mas acabou que com essa mescla, né, com esses exílios e com essa, não somente os exílios, né, mas também com algumas conquistas e alguns povos que vinham, né, como era no caso Salomão, ele com tanto casamento de tantas mulheres, de tantos povos,
como a gente acabou de ler, acabou seguindo aí, se curvando e adorando Astarote, né? Que a gente já sabe que é irmã de Tamuz, né? Então o que ocorre é justamente o povo que tinha um Deus único acabou servindo a outros deuses. E os babilônios, eles tinham muitos deuses, que era a personificação da natureza, como por exemplo, Sim, o deus Sol, de Ur e Arã. Instar, que era a deusa do amor e da guerra. Enlil, que era o deus do vento e da terra. E Bel. Bom, e aí a gente então vai para a explicação do pai de Tamuz, que é o Marduk, né? Que eu disse que contaria a história, e ele é o mesmo que se chama Bel. Bel, que é o mesmo que belo ou que senhor, e que mais tarde veio a ser conhecido como Marduk ou Merodach, que passou a ser, né, o principal, o patrono da cidade babilônica, que é o mesmo Bel, que significa Baal. Ou seja, Baal, o deus dos cananeus. E essa é toda a história, gente. Por trás, né, de uma abominação, de algo que é terrível aos olhos do Senhor e que fez, né, com que Deus se levantasse em ira contra o povo que tinha uma aliança com o Senhor e que acabou se dobrando diante, né, de divindades criadas pelo homem, e não com pouca informação, não com pouco conhecimento, porque o povo de Deus, ele sempre teve muito conhecimento, porque Deus sempre foi um Deus ativo, um Deus real, um Deus que se comunicava com o povo, um Deus que falava através dos profetas, e um Deus que depois se tornou, né, humano e veio à Terra. Ou seja, tanto eu como você não temos nenhuma desculpa, né? O povo em geral não tem desculpa, porque esse é o único Deus que se tornou homem, que desceu, que andou com o seu povo, né? Que andou com a sua criação, né, a ponto de também morrer por esse povo, para que esse povo que havia, né, se separado da comunhão com Deus, tivesse outra vez, através da ressurreição, esse novo envolvimento, essa nova comunhão, essa reconciliação com Deus, né, através do perdão dos seus pecados. E esse mesmo homem que hoje não tem desculpa, vive nessa comunhão com o Senhor, mas cada um fazendo o que quer, o que dá na cabeça, se desviando, adorando aquilo que Deus diz, olha, não é para adorar. Não é para adorar a imagem, não é para adorar aquilo que não tem nada a ver com aquele que amou, derramou o sangue, né, que realmente se importou e se importa com o homem, porque o restante é tudo fantasia, quimera, né? É ao contrário do que os homens, que são os enganosos, que são os falsos profetas, que dizem que a palavra, né, é a palavra que é o conto de carochinhas. Não, é o contrário. A mentira está justamente nesses homens que tentam desvirtuar o povo de Deus do verdadeiro, do único, do invisível, mais real, como diz a música, né? Então, é isso que a gente precisa ter em nossa mente, ter a nossa reflexão e saber, Deus não está ausente, Deus não está caminhando como se a história, né, seguisse sozinha, sem a sua interferência. Então, a gente precisa pensar e buscar essa comunhão com Deus, o Deus que se importa de verdade. Então, pessoal, a gente vai agora para a nossa sinopse. A nossa sinopse diz: Tamuz era de Osíris pelos egípcios, e o sol era cultuado na Babilônia e no Egito. A nossa conclusão: Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade, com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Bem, pessoal, para você, né, que é professor, seria interessante aí você começar a sua lição justamente pedindo que os alunos, né,
parassem e pensassem e dessem exemplos de como algo, né, que as pessoas estão justamente buscando, né, em lugar de Deus, né, que estão adorando em lugar de Deus hoje, no nosso tempo atual, né? Então, é você fazer aí, né, essa, como eu poderia dizer, né, fazer com que eles parem e pensem no que eles têm observado, né, no nosso tempo atual, né? Essa é a primeira coisa que você deve fazer, professor, introduzindo a sua lição. Levar os alunos a essa reflexão e a comentar com a sala. Nada muito demorado, 5 minutos já está tranquilo. A dinâmica que eu vou colocar aqui para vocês, se vocês quiserem, é justamente uma dinâmica que fala sobre servir a Deus ou a Mamon, né? As riquezas, servir a outros deuses. E não é fácil, né? Porque você tem que tomar uma decisão. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? A quem você quer servir? Então é algo assim muito rápido e também muito divertido. Você logo vai ver. Eu vou deixar a dinâmica aqui passando, tá? Para você não precisar sair daqui desse vídeo. Mas também vou deixar algumas dinâmicas que ao decorrer aí da nossa lição eu achei interessante, caso você queira dar uma olhadinha. Então sim, você vai ter que clicar aí no linkzinho, tá, das imagens ao final do vídeo, ou em cima aqui que eu vou deixar passando, você toma a sua decisão. Mas eu vou deixar ao final desse vídeo também, tá? Não é fácil não, viu? Não é fácil mesmo, porque veja bem, o tema é que ninguém pode agradar a dois senhores, né? A gente não pode agradar Deus e ao Deus do mundo, né? A gente não pode estar na igreja e fora da igreja, ou seja, estar nos dois mundos, no sentido de você ter uma vida dupla, né? É nesse sentido que eu tô falando, de uma pessoa que na igreja é uma coisa e que no mundo simplesmente esquece que existe Deus na vida dela, né? Que ela tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, que não importa aonde ela esteja, ela demonstre, ela tem o bom cheiro de Cristo, né? O perfume de Cristo, né? Que as pessoas possam identificá-la não apenas na igreja, mas também no trabalho, na escola, na vizinhança, em casa, enfim, é uma pessoa única, é uma pessoa sincera, tá certo? Então, pessoal, como que vai funcionar? É divertida, hein? Você então vai falar o seguinte, você vai ter aí um recipiente com todas essas balinhas que você conseguiu, né? Compra aí uma sacolinha, um saco de bala, porque no final, óbvio, né? Vamos distribuir essas balinhas aí para os nossos, né? Para o nosso grupo, para a nossa turma, tá bom? E aí, olha, essa dinâmica é super interessante para você fazer com adolescentes, com pré-adolescentes, com jovens também, né? Para a gente dar aí uma, né, animada também. Você vai pedir esses dois voluntários, como são dois, né? Um vai estar contando no pensamento e ao mesmo tempo que ele está contando no pensamento, ele vai tentar, né? Porque não é fácil não. Contando no pensamento, ele vai estar cantando uma canção, um cântico, entendeu? Viu que não é fácil? Então você vai pedir para ele, né? Você vai cantar uma música e ao mesmo tempo que você está cantando a música, você está contando em pensamento as balinhas, né? Para ver quantas balinhas tem ao final. E o parceiro, né, o companheiro dele, né, o companheiro da dupla, vai estar também, não vai precisar cantar, não está cantando não, ele simplesmente vai estar contando, só que ele vai contar no pensamento, para ao final ver se os dois, né, bateram, né, se os dois valores, né, ele disse que ele estava cantando e ele disse que tinha 20 balas, mas o colega, né, o amigo dele, a dupla dele, disse que não tem 20 balas, tem 15 balas, ou tem 30 balas, enfim, entendeu? Então, não é simples, não. Cantar e contar não é fácil, porque ele vai contar na mente, entendeu? E aí você, né, claro, não facilita não, tá bom? Porque justamente a ideia é essa, não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Você tem que escolher, ou você se dedica a um, ou você se dedica ao outro,
Por isso, essa dinâmica. Tá bom, pessoal? Então, bem simples, né? Rápida, fácil e divertida. Então, se você gostou, não esquece, deixa a sua curtida. Então, pessoal, é isso. Um grande abraço, beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.